As plantas se exibem pelo sexo. As flores se abrem à espera de que o vento, ou as abelhas, ou os besouros, ou até mesmo um morcego ou um gambá venha e se esfregue no pólen delas. Na classificação feita por Linneu, no século XVIII, as plantas eram reconhecidas a partir do sistema sexual. Os órgãos femininos e masculinos, os pistilos e os estames, são o que caracterizam os grupos das plantas. As classificações do Linneu subdividiam as plantas com base no número desses pistilos e de estames. Havia plantas que tinham, nas palavras dele, um marido. As que tinham 2 maridos, as que tinham 10, 20 maridos. As plantas teriam, inclusive, vestidos de casamento e leitos nupciais feitos de pétalas. E as uniões entre marido e mulher costumam quase sempre se dar em, entre aspas, casamentos públicos. Quer dizer, a maioria dessas plantas tem flores visíveis, tem órgãos reprodutores visíveis. São 23 classes de plantas floríferas que fazem os seus casamentos, diria o Linneu, em público. Mas existe uma outra classe. Existe uma 24ª categoria. As plantas criptogâmicas. Cripto, aquilo que é secreto, que se dá às escondidas. E gamia, casamento. São as plantas que têm casamentos clandestinos. Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou a Leda Cartoon. E eu sou a Sofia Nestrovski. E esse podcast é uma produção da Megafauna, Livros no Centro, e tem o apoio do Instituto Serra Pilheira. Esse é um podcast que lê os cientistas como escritores. Nessa 2ª temporada, a gente está seguindo os passos desse nobre da Prússia, o Alexander von Humboldt. Os passos desse explorador, que foi quase tão famoso quanto Napoleão, quando os dois ainda eram vivos, mas que hoje em dia ficou praticamente desconhecido. A gente está se lembrando dele. Nesse episódio, você vai olhar para um momento da adolescência do Humboldt, um momento quando ele encontra novos amigos e ele descobre, junto com esses amigos, que é possível viver de uma nova maneira, que é possível experimentar as maneiras de se viver. Esse é um episódio dedicado às vidas possíveis. E aqui está o Alexander von Humboldt atravessando a rua em Berlim. Ele está prestes a entrar na casa de uma amiga dele. O Humboldt, nesse momento, tem 18 anos. A gente está no ano de 1787 e ele é um nobre jovem de olhos azuis e de peruca. Uma peruca branca, coberta, como era costume naquela época, coberta de talco feito de polvilho ou do pó de uma semente chamada abelmosco, que é parente do quiabo. O Humboldt tem 18 anos e ele está experimentando pela primeira vez como que é a vida fora da casa dos pais. Mas eu quero focar nessa casa, dessa amiga em especial, para fazer um pequeno desvio pela cultura europeia daquele momento. Enquanto Humboldt vinha de uma família nobre da Prússia, essa amiga em questão era uma judia, filha de um pai português. Ela se chamava Henriette Hertz, e a casa onde ela morava, ela ficava no centro de Berlim, onde hoje está localizada a praça que leva o nome dela, Praça Henriette Hertz. E naquele finalzinho do século XVIII, a casa da Henriette, ela foi um dos salões mais frequentados da Prússia. Os salões, naquele momento, funcionaram como um espaço de difusão do iluminismo. Eles foram muito importantes para o desenvolvimento das ciências e da filosofia e também das artes na Europa. Eles eram uma espécie de universidade espontânea, onde os convidados se juntavam à noite porque eles eram amigos, claro, e queriam estar na companhia um dos outros. Mas eles dedicavam esses encontros às conversas filosóficas, ou então para aprender sobre os experimentos científicos que estavam sendo realizados, ou discutir questões de poesia, de arte ou de política. E não é à toa que os salões eram arranjados por mulheres, como a Henriette Hertz,
Porque eles eram uma solução engenhosa que algumas dessas mulheres tinham descoberto para poder participar do mundo público, já que elas não tinham praticamente nenhuma liberdade de circulação fora do espaço restrito do lar. E essas restrições eram ainda mais agravadas no caso de mulheres judias. Os judeus tinham poucos direitos como cidadãos naquele momento. Eles precisavam de permissões especiais simplesmente para poder circular em meio às classes mais abastadas. E as filhas dessas famílias judias, como a Henriette Hertz, que tinham uma educação excepcional, uma hora elas acabavam descobrindo que o mundo não estava disponível para elas. Aí, o que algumas mulheres como elas faziam, então, era transformar o próprio lar numa parte do mundo. Abriam as portas das suas casas para que os seus convidados viessem até elas. E aí vinham escritores e diplomatas e artistas e filósofos e todo tipo de aristocrata entediado com a própria vida. O Alexander von Humboldt, àquela altura da vida dele, com seus 18 anos e nenhuma perspectiva profissional muito clara, pertencia ao último grupo, o grupo dos entediados. A gente dá um passo para trás nesse episódio. É um passo pequeno. Porque nas semanas passadas você já seguiu com o Humboldt um pouquinho mais adiante, até os estudos universitários e os trabalhos dele de mineração. Mas a gente vai fazer esse recuo para preencher um pouco mais esse personagem e também o mundo em que ele viveu, para a gente saber do tipo de amigo que ele tinha e do tipo de questão que ele trazia na cabeça quando mais tarde ele desceu nas minas. No salão da Henriette, o Humboldt chegou a aprender um pouquinho de língua hebraica. Ele usava o hebraico para trocar cartas com a Henriette, e ela respondia para ele, perguntando: "O que vão pensar quando souberem que um jovem nobre se diverte muito mais na companhia de mulheres judias do que na mansão dos seus ancestrais?" E o Humboldt realmente se divertia. Ele ensinou para a Henriette os passos de uma dança que era moda na época, uma dança chamada o Minueto da Rainha, ou, como eles preferiam dizer em francês, Minuet de la Reine. É uma dança em que dois casais ficam se entrecruzando e girando, Ou um dos casais se desmancha para logo formar par com outro casal, que depois se desmancha, que depois se desmancha. e assim por diante. O Humboldt já tinha horror à ideia de viver de uma maneira convencional, de ter uma vida acomodada e previsível. Ele estava procurando por outras possibilidades, outros mundos, que não aquele das torres do castelo de onde ele morava. No salão da Henriette Hertz, ele começou a descobrir que outro tipo de vida era possível. Na verdade, deixa eu me corrigir. No salão da Henriette Hertz, o Humboldt descobriu que era possível investigar as vidas possíveis. Se até agora pode ter parecido que o Humboldt tinha algum interesse pela Henriette Hertz, que aliás era considerada uma das mulheres mais bonitas de Berlim, deixa eu explicar melhor a questão das relações amorosas na vida do Humboldt. Bom, primeiro, o grupo de amigos e amigas que frequentavam aquele salão, esse grupo foi aos pouquinhos ficando mais próximo, mais íntimo. Aquelas amizades foram ganhando uma outra forma. Mais do que serem amigos, eles se definiram como um grupo mesmo, o Tugendbund, a Liga da Virtude. O nome é engraçado, eu sei, mas o que eles entendiam exatamente por virtude? É que entre eles tinham decidido que viveriam de acordo com virtudes mais verdadeiras do que as que a convenção oferece. Eles viviam segundo regras próprias. Não se relacionavam de acordo com os padrões já conhecidos e sim acreditavam que as suas relações seriam baseadas em ideais mais elevados, de liberdade e de amor. Tudo bem que o irmão do Alexander von Humboldt, o Wilhelm von Humboldt, que também frequentava o salão da Henriette e participava desse grupo, acabou sendo repreendido, porque ele queria sempre recrutar mais mulheres do que homens para a liga. Mas enfim, esse grupo cresceu e dentro dele se formaram relacionamentos em trios ou duplas de casais que iam viver juntos como um quarteto amoroso. E entre todos eles, homens e mulheres, havia o compromisso de não cultivar nenhum tipo de segredo. O que eles queriam, que eles sustentavam com muita filosofia, com um bom tanto de ideias elevadas e abstratas, era buscar um amor que fosse pleno, quase místico, e incompreensível para quem julgasse de fora.
tempo, a Liga da Virtude acabou se dissolvendo, mas alguns dos laços que foram estabelecidos ali dentro se mantiveram firmes, e esses se desdobraram em amizades e em aproximações de diferentes ordens. O Alexander von Humboldt nunca se casou. Ele nunca teve um relacionamento dentro das normas de respeitabilidade, dentro das normas de normalidade que existiam naquele século XVIII. Ele, na verdade, quase sempre se relacionou com homens. É difícil a gente saber hoje, por cartas, por relatos de terceiros, muitos detalhes, assim, mais específicos da vida íntima dele. Como, na verdade, é difícil de saber sobre qualquer pessoa, inclusive as que ainda estão vivas e ao nosso redor. Porque existem muitos boatos sobre a vida sexual do Humboldt, mas o fato é que ele sempre se relacionou com diferentes homens e parecia não ter problemas em criar vínculos com mais de um ao mesmo tempo, ou ser, por exemplo, a terceira parte de um casal. Mas como as coisas não são nem muito claras e nem muito simples, também existem boatos de que ele saiu espalhando filhos pelo mundo, de que ele engravidou mulheres na América Latina e que muito mais tarde... Aqui eu já tô dando alguns spoilers sobre a vida dele, e eu não me preocupo muito, porque o maior spoiler de todos, você já sabe. O Humboldt morre no final. Claro, ele viveu quase 90 anos, e daí, um dia, morreu. Mas antes de morrer, quando ele ficou pobre porque ele torrou a fortuna que herdou da mãe nas viagens e depois fazendo pesquisas, quando ele ficou pobre e foi viver num quarto alugado na casa de um casal que tinha trabalhado de criado para ele. Aí, então, ele chamava esses ex-criados de família, e existem suspeitas de que 2 das filhas desse casal eram, na verdade, filhas dele. Isso foi um salto, eu sei, e a gente vai construindo essa história com alguns zigue-zagues, porque é um pouco como tentar reconstruir uma longa memória. Quando você fica indo de um ponto e para o outro, e depois volta, vai mais atrás no pensamento para tentar iluminar alguma coisa que viria a acontecer mais tarde. E você vai costurando essas pontas dentro da sua cabeça. E assim como o próprio Humboldt foi de um lado para o outro do hemisfério, viajou muito e não parou quieto por boa parte da vida dele, a gente também se sente à vontade para ficar circulando pelas histórias que ele deixou pra gente. E a sorte de falar da vida de alguém que já morreu faz muito tempo é que a gente pode olhar para a vida dele como um todo, de um jeito que a própria pessoa que estava vivendo lá, ela não tinha os meios de olhar enquanto ela estava vivendo. E o que eu acho que dá para afirmar sobre a vida do Humboldt no meio disso tudo, no meio de tantos boatos e suspeitas, o que eu acho que dá para afirmar é que a ideia de experimentação estava sempre ali. Tudo é campo aberto para investigação. Tudo, inclusive musgos, líquens, esponjas, samambaias. O Humboldt, como a gente falou, ele estava investigando as formas de vida possíveis. Isso inclui, na verdade, qualquer forma de vida possível. Porque qualquer vida possível pode ser também uma forma de conhecer a própria vida. Hoje é muito comum que as pessoas falem da importância de autoconhecimento. A gente ouve bastante essa palavra. Para se familiarizar com o pensamento do Humboldt, a gente tem que examinar mais a fundo uma palavra como essa. Aliás, não é só especificamente o pensamento do Humboldt, porque ele está pensando junto com um grupo de alemães, naturalistas, filósofos, poetas, mineradores, ou que fossem uma mistura de tudo isso, como é o caso do Novalis, o Friedrich Schiller, os irmãos Friedrich Schlegel e August Wilhelm Schlegel, e, finalmente, o Johann Wolfgang von Goethe. Aqui, você acaba de confirmar uma coisa que já estava ficando um pouco óbvia, que eu preciso melhorar meu alemão. O Goethe, enfim, todos eles estavam pensando, cada um com suas variações, que toda forma de conhecimento é uma forma de autoconhecimento, que olhar para o mundo é olhar para si mesmo. O Humboldt nos coloca no meio de uma cena pulsante, cheia de bichos e cheia de plantas e cheia de montanhas e vales e correntes elétricas e magnetismo animal e fluidos elásticos. Tudo isso para que a gente se sinta próximo,
se sinta à vontade nesse ambiente novo. Porque se a gente consegue conviver com os diversos fenômenos da natureza, se a gente consegue de fato sentir que tudo isso, em alguma medida, é familiar para a gente, aos poucos a gente vai começar a ter intuições. A convivência calma, desapressada, ela vai abrindo caminho para intuições elevadas. A gente começa a entender a natureza. E é uma via de mão dupla. Entendendo o que está fora, a gente entende também o que está dentro. Entendendo a natureza, a gente se entende melhor também. O Novalis, um desses poetas que fazia parte do grupo desses românticos alemães e que morria de amores por uma menina de 12 anos, até que foi ela quem de fato morreu, 2 dias depois de completar 15 anos, e ele permaneceu triste até a sua própria morte aos 28 anos. O Novalis, que trabalhou nas minas de sal do pai dele, escreveu esses fragmentos de frase que ele separa com travessões, como se fosse impossível concluir com palavras a imensidão de algo que está mesmo no limite do indizível. Toda introversão, travessão, olhar para o interno, travessão, é ao mesmo tempo ascensão, travessão, viagem ao céu, travessão, olhar para o verdadeiro externo. De novo, toda introversão, olhar para o interno, é ao mesmo tempo ascensão, viagem ao céu, olhar para o verdadeiro externo. Eu não quero ficar tempo demais nessa ideia. Primeiro, para não te cansar e para a gente poder ir logo para os exemplos mais concretos disso. Mas eu também não preciso ficar muito nessa ideia porque, acima de tudo, ela é muito simples. O que está em cima é como o que está embaixo. E, finalmente, o que está dentro é como o que está fora. Dá para caber numa frase. É que as consequências delas são muito grandes. E esses pesquisadores, poetas, filósofos, foram tentar levar ela a alguns limites. Esse grupo de alemães do qual Humboldt fazia parte queria olhar para os exemplos da natureza que pareciam ser o mais distante possível de nós, humanos, com as nossas particularidades. Por isso, eles olhavam para a natureza, para o mundo externo. E as plantas eram uma das maiores fontes de interesse para eles. Justamente por elas se comportarem de forma fundamentalmente diferente do comportamento dos animais. Elas não têm cérebro, elas não têm um centro do corpo. Elas são, ou pelo menos elas parecem ser, imóveis. Enquanto os animais se mexem quase que o tempo todo e às vezes até com muita velocidade. Se você estivesse aqui comigo agora, você veria que eu fico tremendo a perna direita e depois eu fico tremendo a perna esquerda e depois a direita de novo enquanto eu tô aqui sentada gravando esse episódio. E enquanto isso, essa samambaia que tá aqui do meu lado, ela permanece sempre no mesmo lugar. E ela não se mexe por iniciativa própria. Ela só treme se o vento passar por ela. Pelo menos é isso que eu consigo notar. E enquanto as funções do corpo pra gente, pros animais, essas funções são distribuídas entre órgãos específicos, com um órgão que centraliza tudo isso, que é o cérebro, as plantas não têm um centro. Tá tudo espalhado pelos órgãos delas. Tá tudo difuso. Aqueles românticos alemães ficaram fascinados principalmente por uma classe de plantas, que era a mais estranha e mais desconhecida de todas as classes. As plantas que não têm flores, que não têm os seus órgãos sexuais visíveis e que por isso se reproduzem de outras maneiras que não a sexual, de maneiras secretas, clandestinas. São as plantas criptogâmicas. Plantas como os musgos, as esponjas, as samambaias, os líquens. E talvez você queira me corrigir aqui, porque dessa lista só metade são plantas, a samambaia e o musgo. As esponjas são animais e os líquens... A gente vai falar mais sobre os líquens. O que importa agora é que naquele momento, naquele final do século XVIII,
Todas essas eram consideradas plantas e pertenciam a uma classe, a 24ª classe do Linneu, a das plantas criptogâmicas. Mas a pergunta que interessava e que fazia das plantas criptogâmicas algo tão distante assim de nós, mais ainda do que qualquer outra planta, era entender como é que elas se reproduziam, se elas não têm flores, se elas não têm órgãos sexuais aparentes. Como é o sexo das plantas sem sexo? Para quem estava investigando vidas possíveis, novas possibilidades de se relacionar, de criar vínculos, para além de uma relação amorosa como se foi convencionado, tinha algo de muito interessante nessas questões que eram despertadas pela observação do mundo vegetal. As plantas eram como professoras, com uma pedagogia própria. Mas a gente interrompe essa história por aqui. Para saber o que é que as plantas que se casam às escondidas têm para dizer, você vai ter que acompanhar a gente no episódio da semana que vem. Sempre às segundas-feiras no seu tocador preferido. A gente vai olhar no episódio 4, em especial para uma dessas que eram chamadas as plantas criptogâmicas, os líquens. O Humboldt olhou muito para os líquens e ele chegou até a montar uma hortinha subterrânea quando ele trabalhou nas minas, uma horta de plantas e de líquens. Mas o que o Humboldt queria também, quando ele estava olhando para os líquens, quando ele queria conhecer melhor essas plantas profundas, é o que você talvez já tenha entendido. Ele queria conhecer melhor esse eu profundo. Ele queria conhecer a natureza em todos os seus cantinhos e recônditos e limites extremos, para entender melhor a si mesmo também. Nada é interno, nada é externo, escreveu Goethe num poema. E concluiu o verso seguinte dizendo: pois o que está dentro está fora. Esse foi o terceiro episódio da segunda temporada de 20.000 Léguas. A gente agradece nesse episódio a Lúcia Carpena e a Raquel Aranha pela consultoria sobre o Minueto da Rainha, a dança que o Humboldt ensinou nos salões. E a gente agradece também a Leusa Araújo por compartilhar o seu conhecimento sobre perucas masculinas do final do século XVIII. Se você gosta do 20.000 Léguas, ajude ele a continuar existindo. Você pode apoiar o projeto para que a gente siga produzindo podcast de ciências e livros. Para saber mais e para ver as recompensas da nossa campanha de financiamento coletivo, entre no catarse.me/20.000 Léguas, por extenso e tudo junto. Se você não puder nos ajudar nesse financiamento, saiba que só de escutar esse episódio, de indicar o 20.000 Léguas para outras pessoas ou nos deixar uma avaliação positiva, você já está ajudando. E para saber mais sobre os assuntos de cada um dos episódios, assine a nossa newsletter no site da Livraria Megafauna. Na newsletter você encontra a nossa bibliografia, curiosidades e indicações de leitura. A segunda temporada do 20.000 Léguas é realizada pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, e conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira. Idealização e direção geral, Fernanda Diamante. Concepção, pesquisa, roteiro e apresentação, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. Todas as traduções de trechos citados são nossas, exceto nos casos já indicados nos episódios. Coordenação geral, Irene Buarque de Holanda. Trilha original, mixagem e edição de som, Fred Ferreira. Masterização, Tuta Macedo. Esse episódio foi gravado no estúdio Tiranossum. Direção de leitura, Márcia Faria. Projeto gráfico e identidade visual, Flávia Castanheira. A partir de ilustrações do Alexander von Humboldt e dos seus colaboradores. Assistência de pesquisa e newsletters, Gabriel Joppert e Lourenço Fernandes. Revisão técnica dos roteiros, Flávia Natércia da Silva Medeiros. Colaboração, Maíra Pereira e Rita Palmeira. E consultoria em captação de recursos, Christopher Matti. A gente agradece especialmente ao Luiz Frias pelo apoio ao projeto.